Amém? Vamos iniciar então nosso culto, nosso estudo. Vamos começar orando e buscando a face do Senhor em oração. Eu quero te convidar que você aí onde estiver, feche seus olhos, curva a sua cabeça e apresente a sua vida diante do Senhor neste momento. Vamos orar. Pai querido, Deus de amor, nós queremos, ó Deus, te louvar, te exaltar e te glorificar pela tua graça e pela tua misericórdia que é derramado, ó Deus, sem medida em nossos corações. Nós te louvamos, ó Deus, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã e elas são, ó Deus, a causa de não sermos consumidos. Te glorificamos e te adoramos, ó Pai, porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor nos amou sendo nós ainda pecadores, o Senhor escolheu morrer por nós, morrer em meu lugar. Pai, muito obrigado, Deus, por tamanho sacrifício. E eu quero clamar a Ti neste momento, Deus, pelas pessoas que estão ouvindo e que ouvirão em tempo oportuno. Que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja derramando a Tua graça, que o Senhor esteja se fazendo presente, que o Senhor possa ser, ó Deus, primazia, ó Pai, na vida dessas pessoas. Que o Senhor possa, ó Pai, reinar absoluto na vida e na família de cada um destes, ó Pai. Que em nome de Jesus, ó Deus, cada um destes que ouvir possa se sentir cada vez mais apaixonado pelo Senhor, possa se sentir cada vez mais, ó Deus, tendo sede e fome da Tua presença e da Tua palavra. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor abençoe onde quer que esta mensagem chegar, que as pessoas venham, ó Deus, a reconhecer Cristo como único e suficiente Salvador, que as pessoas possam ter experiências com o Senhor, que as pessoas possam, Deus, experimentar a graça do serviço cristão, a graça de se render ao único e verdadeiro Deus. Pai, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, guarda-nos, ó Deus, neste momento, ó Pai, de crise que ainda estamos enfrentando. Nós queremos, ó Pai, e sabemos que o Senhor, ó Deus, é soberano sobre esta situação. Não é, ó Pai, vacina que vai resolver a nossa situação, é o Senhor. Tua palavra nos ensina que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós queremos declarar que o Senhor é o Deus da nossa nação. Mas para que isso seja verdade, nós sabemos que primeiro o Senhor precisa ser Deus e Senhor das nossas vidas. Por isso clamamos a Ti, ó Deus, que haja salvação, que haja libertação no meio do Teu povo, para a glória do Teu nome. Fala conosco, ó Deus, nesse momento. Fala conosco através da Tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos lá então? Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 16. Nós vamos ler dos versos 13 até o verso de número 18. Mateus 16, versos 13 até o verso de número 18. Mateus 16, dos versos 13 até o verso 18. Diz assim a palavra do Senhor. Indo Jesus para a região da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua história? Quem é Jesus na sua existência? Às vezes nós sabemos quem é Jesus pela opinião do outro. Às vezes nós sabemos quem é Deus pelas experiências de outras pessoas. Às vezes nós sabemos quem é Deus pelos testemunhos de outras pessoas. De repente, se você estivesse aqui comigo,
Se nós estivéssemos em uma sala conversando e eu perguntasse quem é Jesus para você, talvez você responderia: ele é o Salvador do mundo, ele é o Messias. Quem é Deus? Deus é o Todo-Poderoso. Mas isso é uma opinião correta. Jesus é, Deus é tudo isso. Mas para você, na sua vida, na sua experiência, no seu cotidiano, quem é Jesus? Saber que Jesus é Salvador, saber que Jesus é Senhor, saber que Jesus é Todo-Poderoso é ótimo, está corretíssimo. Mas você tem vivido isso? Você tem experimentado isso? Você tem colocado isso em prática? Jesus é Senhor da sua vida. Nesse texto que nós lemos de Mateus, Jesus tem um diálogo semelhante com os seus discípulos. E os seus discípulos, eles tinham uma opinião a respeito de quem era Jesus, do que os outros diziam. Quem as pessoas dizem que é Jesus? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Essa era a opinião que eles tinham de ouvir falar. Essa era a opinião que eles tinham do testemunho que eles escutavam no cotidiano, na rua, na sua caminhada diária. Mas aí Jesus intensifica um pouco mais. Jesus aprofunda um pouco mais. Jesus vai mais além e torna a pergunta pessoal para você: quem sou eu? E é essa pergunta que eu quero retumbar nos nossos corações nessa noite. É essa pergunta que eu quero que nós fiquemos remoendo, pensando: quem é Jesus para mim? Será que o que eu sei de Jesus, será que o conceito que eu tenho de Jesus, será que aquilo que eu sei a respeito de Deus é o que os outros dizem? É o que os outros experimentaram? É o que os outros acham? Ou será que eu tenho uma experiência com Jesus, na qual eu posso falar com todas as letras: Jesus é o meu Salvador? Para que nós possamos falar quem é Jesus, para que nós possamos responder a esta pergunta, é necessário que haja experiência com Jesus. É necessário que nós tenhamos experimentado a graça de Cristo. É necessário que Ele tenha agido com poder e graça nas nossas vidas. E não se engane. De repente você que está me ouvindo possa fazer uma reflexão da sua vida, reflexão de 2020, reflexão da sua história e dizer assim: Jesus não fez nada por mim. Eu não sei quem é Jesus porque Ele não fez nada por mim. Isso é um engano. Sabe por que é um engano? Porque Jesus está fazendo o tempo todo alguma coisa por nós. O tempo todo. Nós é que não percebemos. Na terça-feira, nós estávamos na congregação no nosso momento de oração e naquele momento nós conversando um pouco a respeito disso, e aí a gente chegou a uma conclusão que nós não sabemos tudo aquilo que Jesus faz porque Deus nos livra de muitas coisas. Nós não sabemos, por exemplo, o que teria acontecido se eu tivesse, digamos, atrasado meia hora no trabalho. Eu não sei quais seriam as consequências. Mas Deus sabe. Deus sabe o que Ele já fez por mim. Deus sabe o que Ele já me livrou. Deus sabe daquilo que Ele já trabalhou na sua vida. Não se engane, Ele está trabalhando. Não se engane, Ele está fazendo. Não se engane, Ele não dorme. Ele não descansa, Ele não cochila. Ele é o guarda de Israel e está atento a cada uma das nossas necessidades. E o que eu acho interessante nesse texto de Mateus que nós lemos é que Jesus faz uma pergunta não para o povo. Jesus não faz uma pergunta para as pessoas que estavam lá fora. Jesus não faz uma pergunta para as pessoas que estavam longe. Jesus não faz uma pergunta para as pessoas que estavam no mundo. Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos. Para aqueles que estavam do lado dele. Para aqueles que estavam caminhando com ele. Para aqueles que experimentaram a multiplicação.
Nesse texto que nós lemos de Mateus 16, antes um pouco no capítulo 15, vai falar a respeito da multiplicação dos pães e peixes. Os discípulos experimentaram aquilo. Os discípulos viram a multiplicação. Os discípulos viram o sustento de Deus. Os discípulos viram a bênção de Deus. Os discípulos experimentaram. Mas na hora de responder, eles não tinham essa experiência. Eles viram, mas não internalizaram. De repente você já é cristão há décadas, né? De repente você já crê em Jesus há muitos anos, mas os seus olhos estão fechados para ver a graça de Deus. Talvez você esteja cego para enxergar a misericórdia do Senhor. Talvez nós tenhamos algumas coisas que estão tapando a nossa visão e impedindo que nós possamos ver o agir de Deus nas nossas vidas. E aí nós precisamos de um óculos para ajustar a nossa lente, ajustar o foco, para que nós possamos ver Cristo em todas as situações ao nosso redor. E Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos. E agora, em pleno 2021, ele repete essa pergunta para mim e para você. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Não é uma pergunta feita para o mundo, é uma pergunta feita para os discípulos. É para você. Tem experimentado o amor de Deus? Tem reconhecido o amor de Deus? Jesus quer ter experiências com você. O verso 15, ele diz, né? Ao que ele perguntou, e vocês? Quem dizem que eu sou? E para você, quem sou eu? Se alguém te perguntasse a respeito do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, eu tenho certeza que você saberia responder. Por quê? Porque você conhece. Você vive ao lado. Você conhece as características físicas. Você conhece a personalidade. Você conhece os gostos. Sabe qual que é a comida preferida. Sabe qual que é a cor preferida. Sabe o tipo de filme que gosta, né? Sabe o tipo de programação que gosta. Se é uma festa, se é um cinema, se é um teatro, se é ficar em casa. Conhece. Então você saberia responder. Mas e sobre Jesus? E sobre Jesus? Quem é Jesus para você? Ah, Jesus é o Salvador. É a opinião dos outros ou é a sua? Você sabe que Ele é Senhor? Você sabe que Ele é Salvador? Ou você ouviu falar? Quais são as experiências que você tem com Jesus? Qual é a caminhada que você tem tido com Jesus? É essa caminhada que vai refletir aquilo que sabemos e conhecemos a respeito dele. Só podemos falar a respeito daquele que conhecemos. Você sabe qual é o propósito de Jesus? Você sabe o que ele mais amou no mundo? Vou te dar uma dica. Foi o homem, a ponto de morrer por nós. Tenha essa experiência, tenha esse conhecimento a respeito de Jesus. E esse conhecimento, essa experiência, esse viver ao lado de Jesus, essa caminhada ao lado de Jesus, só é possível pelo Espírito. Só é possível pelo Espírito Santo. No verso 16, aliás, no verso 17, Jesus responde para Pedro, olha, bem-aventurado, muito feliz é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne, não foi sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. Percebe? As experiências com Jesus só é possível por meio do Espírito Santo. O mundo não vai te ajudar a ter essa experiência porque o mundo quer te afastar da presença do Senhor. Aquilo que o mundo tem para oferecer vai te distanciar da presença do Senhor. Aquilo que o mundo tem para te oferecer vai te tirar cada vez mais do caminho do Senhor, te distanciando ao ponto que você pode até ver a obra de Jesus, mas o coração endurecido e os olhos fechados não reconhecem a graça de Deus. Talvez seja dessa forma que você está vivendo hoje. Com o coração endurecido, com o coração cheio de rancor, de dúvida, de mágoa,
Mas eu quero te dizer que Jesus restaura. Jesus restaura. Ele pega o vaso quebrado e faz de novo. Jesus não joga vidas quebradas fora. Ele restaura. Jesus não joga fora vidas despedaçadas. Ele restaura para louvor e glória do seu nome. E Ele quer restaurar você, para que você saiba quem Ele é. Não há nada que o mundo possa oferecer que seja melhor do que uma experiência com Jesus. Não há absolutamente nada que o mundo tenha a oferecer que seja melhor do que Jesus. E Jesus declarou isso para Pedro. Você é muito feliz. Você é muito feliz por essa experiência que você tem. Por esse fato de saber quem eu sou. Nós somos bem-aventurados. Nós somos felizes quando temos a Cristo e vivemos e caminhamos junto dele. E por mais que você, de repente, como eu disse, não tenha tido e não tenha sentido, não tenha percebido a presença de Jesus na sua vida ao longo da sua história, eu posso declarar abertamente, com todas as letras, Jesus nunca te deixou sozinho. Vou te dar alguns exemplos. Jesus estava com Daniel na cova dos leões. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, quando não tinha esperança, quando não tinha escapatória, quando ele estava face a face à morte, Jesus estava ali. Ele estava ali para fechar a boca do leão, para guardar Daniel da morte. Jesus está ao seu lado nas maiores dificuldades. Jesus estava ao lado de Moisés, lá no deserto, enquanto ele apacentava suas ovelhas. Naquele momento em que ele vê aquela sarça que pegava fogo e não se consumia, Deus estava presente. Deus estava ali. E o que eu acho interessante é que, pensa comigo, onde estava Moisés? Moisés estava apacentando o rebanho. Moisés estava na sua zona de conforto. Moisés estava bem. Já tinha família formada. Já tinha um rebanho formado. Já tinha uma fazenda formada. Estava bem financeiramente, estava bem emocionalmente, né? Estava bem pessoalmente. Família abençoada, gado, né? Uma fazenda abençoada, estava tudo bem. Tudo maravilhosamente bem. E Deus estava ali. Deus está com você quando tudo parece que está bem. É porque Deus está presente. Deus está com você na face da morte, como em Daniel. Deus está com você. Ele te ama, inclusive na dor e na dificuldade. Deus esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego. No momento que eles foram lançados na fornalha ardente, foram lançados 3. E o rei viu 4. E algo que me deixa assim extraordinário nessa história é que a fornalha estava tão quente, tão quente, tão quente, que aqueles 3 foram lançados amarrados naquela fornalha, amarrados no meio do fogo e saíram libertos. As amarras foram queimadas e eles nem chamuscou o cabelo. Estava tão quente, tão quente, tão quente, que a pessoa que estava atrás deles, o guarda que estava atrás deles para empurrar eles na fornalha, morreu queimado. Mas eles, nem sequer cheiro de queimado, nem o cabelo do braço queimou. Queimou as amarras. As dificuldades que enfrentamos, às vezes é justamente para nos libertar das amarras que nós vivemos. Amarras do orgulho, da soberba, da independência. Amarras do pecado que nos aprisiona. E as dificuldades Deus usa justamente para nos libertar. Para que nós possamos ser livres quando caminhamos no meio da fornalha junto com Jesus. Jesus não estava do lado de fora da fornalha. Jesus não estava torcendo por eles do lado de fora do problema. Jesus não estava intercedendo por eles do lado de fora enquanto eles caminhavam no meio do fogo. Jesus estava no meio do fogo. O 4º homem foi visto no meio do fogo junto com eles. Jesus está com você no meio do seu problema.
Jesus não fica lá sozinho no céu, assentado no trono, olhando para a sua vida, né, e intercedendo por você. Não. Ele está conosco. Ele está conosco. Sabe por que eu posso dizer que ele estava conosco? Mateus 1, 23. Quando o anjo aparece para José e ele diz: não temas por receber Maria como sua esposa, porque o que nela foi gerado é pelo Espírito Santo. E vai se cumprir o que Isaías havia dito quando disse que a virgem conceberia e daria à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus com você, Deus comigo. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Deus conosco. Jesus está conosco. Tenha sensibilidade para perceber. Tenha sensibilidade para perceber. Tenha inteligência para saber que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Se estamos aqui hoje, quinta-feira, à noite, 20 horas e 25 minutos, é porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Mas, pastor, tanta luta, desemprego, doença, morte, eu não sei se eu consigo ir na esquina, que eu estou com medo de pegar o coronavírus. É tanta incerteza, sai ou não sai essa vacina? E se sair, devo ou não tomar? Tanta gente falando das contraindicações. O que eu faço? Meu irmão, não se preocupe. Sabe por que você não precisa se preocupar? Por mais que você esteja preocupado com amanhã, Deus já está lá te esperando, meu querido. Não tem porquê. O Deus que está conosco aqui, agora, já está no amanhã te esperando. Já está amanhã a postos para te receber e te conduzir ao seu local de trabalho, à sua faculdade, à sua escola, onde quer que você vá. Ele é o Deus conosco. Ele é o Deus que escolheu abrir mão da sua santidade, da sua majestade, da sua glória, no trono da graça, para vir até aqui, para se relacionar comigo e com você. Para quê? Não precisamos ter medo, porque Ele está conosco. Ele é Deus conosco. E Ele nunca nos deixará. Mateus 28, 20 diz: e eis que estarei convosco. Até quando? Até a consumação dos tempos. Até o fim dos tempos. Deus está conosco. Isso é tremendo de saber, meus irmãos. Mas quem é Jesus para você? Ele está à disposição. Eu gosto da figura da cruz, porque me mostra Jesus de braços abertos para nos receber. Nos mostra Jesus de braços abertos, esperando para que a gente se lance nos braços dele. Nos mostra Jesus de braços abertos, dizendo: vem, estou ao seu alcance, estou à sua disposição. Eu quero ter um relacionamento contigo, eu quero fazer a diferença na sua vida, eu quero. Então vem. Ele está conosco. E ele prometeu que iria nos preparar lugar. Sabe quando se você é pai ou mãe, você já deve ter passado por isso. Quando você vai levar o seu filho para a escola na primeira vez que você está levando o filho para a escola, para estudar lá na escolinha, lá no pré-primário. E aí quando você leva ele para a escola, você fica com o coração apertado, morrendo de vontade de ficar lá junto com o menino, né? E a criança fica assim, assustada, não sabe o que vai acontecer. Mas aí o pai e a mãe diz assim para a criança, você já deve ter falado isso algumas vezes para o seu filho: papai volta para te buscar. Mamãe volta para te buscar. E quando nós olhamos para João 14, Jesus, ele diz assim lá no verso 3, João 14, 3. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, você também esteja. Jesus subiu aos céus e nos deixou com o Consolador, que é o Espírito Santo.
Nós temos o Espírito Santo o tempo todo conosco. Jesus subiu aos céus e ele disse: eu vou voltar. Não precisa ficar preocupado. Não precisa ficar com medo. Papai vai voltar. E é interessante porque no contexto aqui de João 14, nós temos imediatamente ali antes, no capítulo 13, o momento em que Jesus aponta, né, no meio ali dos seus discípulos, ele diz: olha, um de vocês vai me trair. E na sequência ele diz assim para Pedro: Pedro, você, Pedrão, você que é um líder no meio dos 12, você, Pedro, que é uma pessoa sensata, uma pessoa, né, firme, você que está dizendo que vai me acompanhar até a morte, você, Pedro, vai me negar. Imagina a cabeça dos discípulos. Como você ficaria? Um de nós vai trair a Jesus. Será que sou eu? Não foi declarado quem seria, né? Eles ficaram ali, apesar de Jesus, no momento da ceia, ter falado: aquele que põe comigo a mão no prato, e ter virado para Judas e dizer abertamente: vai e faz o que tem que fazer, os discípulos não entenderam muito bem o que estava acontecendo. Eles estavam ali na dúvida: quem será, quem será, quem será? E aquela figura de autoridade no meio deles, aquela figura de liderança no meio deles, aquela figura confiável no meio deles que era Pedro, Jesus diz: você vai me negar. Como que estava a cabeça dos discípulos? Angústia, dúvida, medo. E aí, Jesus, no capítulo 14, ele diz: não se perturbem, relaxa, não fiquem com medo, não fiquem preocupados porque eu vou, porque papai vai voltar. Papai vai voltar. Nós temos essa promessa de Jesus. Você tem essa promessa de Jesus. Por mais que esteja difícil, por mais que de repente você pense que está demorando, né? Você que de repente é professora, você já deve ter passado por alguma situação desse tipo, né? A criança lá angustiada, agoniada, com medo, porque o pai, a pessoa que vai buscar, se atrasou. E aí ela fica lá, né? Cadê papai? Cadê mamãe? Cadê vovó? Cadê titia? E ninguém chega. E ela fica assustada. Mas Jesus vai voltar. Papai vai voltar. E aí quando o papai chega na escola para pegar o bebezinho, para pegar o menininho, tem aquela festa, aquela alegria, corre para os braços. E como eu disse, Jesus está de braços abertos. Basta você correr ao encontro dele. Basta você ir ao encontro dele. Basta você se jogar nos braços de Jesus. O que tem te impedido, meu irmão? O que tem te atrapalhado a ter essa experiência com Jesus? Como eu disse, Jesus faz essa pergunta não para o mundo, não para o incrédulo. Jesus faz essa pergunta para os discípulos. E ele faz essa pergunta para você hoje. Quem você diz que eu sou? Quem é Jesus para você? E eu quero encerrar nessa noite com essa pergunta, retumbando na nossa mente, retumbando no nosso coração. Quem é Jesus para nós? Jesus é aquele que está com você no meio da batalha. Jesus não é aquele que quer assistir às suas lutas. Jesus não é aquele que quer assistir de camarote às suas batalhas. Jesus não é aquele que está ali, ó, de braço cruzado e fala assim: deixa eu ver o que vai dar nesse negócio. Quando estiver ali no finzinho, aí eu vou lá fazer alguma coisa. Jesus não é esse. Jesus é aquele que quer arregaçar as mangas e lutar com você, ao seu lado, caminhar com você. Jesus é aquele que quer pagar o preço, e ele já pagou o preço para andar com você. Jesus é aquele que quer caminhar no meio da fornalha com você. Jesus é aquele que quer lutar junto com você. Jesus é aquele que quer passar pelas dificuldades te carregando no colo, lançando sobre ele toda a nossa aflição, toda a nossa dor, toda a nossa angústia. Por quê? Porque ele tem cuidado de nós. Lance-se sobre ele. Coloque-se diante dele. Renda-se a ele, para que você possa ter essa experiência e responder: quem é Jesus para você? Vamos orar?
Santo e eterno Deus, nós queremos te louvar, te adorar e te glorificar pela tua graça e pela tua misericórdia. Queremos te agradecer, ó Deus, porque tu és o Deus conosco. Tu és aquele que está conosco. Tu não nos deixou só, não nos deixou órfãos, mas tu enviou o Espírito Santo para estar conosco, para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, para estar, ó Deus, o tempo todo nos conduzindo para o caminho, Deus, para a vereda da justiça. E nós queremos clamar a Ti, ó Deus, que nós, ó Pai, todos nós, eu aqui, as pessoas que me assistem, que assistirão, possamos ter cada vez mais experiências contigo. Que nós possamos saber responder essa pergunta de quem é Jesus, não pela opinião dos outros, mas porque sabemos, vivemos, andamos e temos comunhão contigo. Pai, em nome de Jesus, obrigado por ser este Emanuel, por ser este Deus que está comigo em toda e qualquer situação. Obrigado por ser este Deus que está de braços abertos para me receber. Obrigado por ser este Deus que quer lutar as minhas lutas, que quer caminhar comigo, que quer ter intimidade comigo. Obrigado, Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a nos render diante do Senhor. Eu clamo a Ti por estes que escutam, ó Deus, e aqueles que ouvirão em outros momentos. Que o Senhor se faça presente, que o Senhor reine, que essas pessoas, ó Deus, possam saber quem Tu és, pela experiência da convivência, e não por ouvir falar, como Jó, Deus, nos ensina. Que nós possamos continuamente caminhar lado a lado contigo, e que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Que o Senhor possa nos abençoar. A irmã Quelita está dizendo aqui, ó, Deus sabe de todas as coisas. Entregamos a Ele tudo que Ele fará. Tem toda a razão, minha irmã. O Senhor sabe de todas as coisas, sabe das lutas que enfrentamos. E Ele quer, junto conosco, nos dar a vitória. Muito obrigado, meus irmãos, por estarem presentes. Muito obrigado por me acompanhar. Convido você mais uma vez a curtir a nossa página na IBBN QNR no Facebook, que você possa estar compartilhando. Eu sou o pastor Robson, um dos pastores da Igreja Batista Boas Novas, mais precisamente na QNR, né? No domingo nós teremos escola bíblica e culto, né? A escola bíblica será às 17 horas, você é nosso convidado a estar conosco presencialmente. Culto às 19. Será muito bom ter você conosco, que o Senhor possa te abençoar ricamente e que você possa cada vez mais se sentir abençoado, amado e ter essa intimidade com o Senhor para a glória de Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Boa noite para todos nós.